Aí está o resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. E nós vamos mostrar agora para vocês aqui, detalhando esse vídeo. O Flamengo, nenhuma novidade, aparece como a maior torcida do Brasil, com 21,9%. O item que chama atenção aí é o seguinte, e nós já tínhamos falado isso recentemente aqui no canal Fala João Guilherme, a distância do Flamengo para o Corinthians, ela está aumentando. Hoje está na casa de 16 milhões de torcedores a mais rubro-negros do que corintianos. E é claro que sempre rende aquela história, não, a torcida do Corinthians é maior, mas os fatos vão comprovando, e as pesquisas também, que a torcida do Flamengo é disparada a maior torcida e está em crescimento. A Fiel está em segundo lugar isoladamente. Ninguém a incomoda. E nós podemos dizer isso também da torcida do São Paulo. O São Paulo é o terceiro lugar isolado. E aí um ponto que chama atenção. O Palmeiras, nos últimos anos, é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro. E isso, normalmente, leva a um aumento de torcida. O São Paulo voltou a vencer há pouco tempo, mas ficou aí pelo menos uns 10 anos numa míngua danada, sem ganhar uma taça. E mesmo assim, a torcida do São Paulo, segundo a pesquisa Atlas Intel, continua 5 milhões maior do que a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença entre a torcida do São Paulo e a do Palmeiras. Existem 5 milhões a mais de São Paulinos. E isso chama atenção, porque com as conquistas recentes do Palmeiras, poderia acontecer uma aproximação. E a pesquisa indica que isso não está ocorrendo. O Vasco da Gama é o quinto colocado. Tem uma imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Mas um detalhe importante: o Cruzeiro colou no Vasco. E hoje, praticamente, não há mais diferença entre as torcidas. Empate técnico, podemos colocar assim. O Vasco tem ali um número de torcedores um pouquinho maior do que a torcida do Cruzeiro. Esse é outro ponto realmente importante da pesquisa. O Cruzeiro é a maior torcida fora dos times do Rio e de São Paulo que dominam essa lista. O Atlético Mineiro vem mostrando também um crescimento da sua torcida e o Bahia é um destaque. A maior torcida do Nordeste, disparado, 7,7 milhões de pessoas torcem para o Bahia no Brasil. E o Bahia deixa para trás, minha gente, times como Internacional, Fluminense, Santos e Botafogo, que vê aqui o Sport praticamente empatar em tamanho de torcida com o Botafogo. É expressiva essa cotação aqui dos times do Nordeste, hein? Tanto do Bahia como do Sport. O Atlético Paranaense já figura aqui também, é um time que vem crescendo há mais de 20 anos. O Fortaleza já aparece com 1,2%, é uma das equipes mais emergentes do futebol brasileiro. Então, essa é a análise feita. Na região sul, o Grêmio é a maior torcida, com 29%. O Internacional tem 21,4% dos votos. Na região nordeste, o Flamengo tem a maior torcida, 27,5%. E São Paulo com 13,3%. O Bahia aparece em empate técnico no segundo lugar, com 12,4%. Enquanto o Corinthians registra 9,3% de preferência e o Vasco 5,9%.
Esse aqui é um ponto interessante, hein? Porque muitos defendem que a torcida do Flamengo ela é terceirizada, porque lá no Norte e Nordeste os times têm torcedores das equipes locais e torcem também para o Flamengo. Mas veja bem, o São Paulo tem 13,3%, o Corinthians 9,3%, o Vasco 5,9%. E aí? Essas torcidas também são terceirizadas? Fica a pergunta no vídeo. Na região Sudeste, a disputa é acirrada, hein? 6 times estão aqui no patamar acima de 8%: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Vasco. É uma pesquisa do GE Globo com Atlas Intel.